dos traços de uma mitopoética em Paulo Nunes. Então, assim, para você de casa, a gente vai começar explicando o que é a mitopoética, Natália. Muito obrigada por ter vindo. Vamos esclarecer aí o que esse conceito quer dizer. Tá bom. Bom, boa tarde, primeiramente, né? Ainda não falei boa tarde. A gente estuda, normalmente, costuma estudar o mito separado da poética. Há alguns autores que trabalham o mito e a poética juntos, mas não necessariamente como uma coisa só, ainda é separada. A poética é a criação, o mito é a narrativa, uma narrativa que conta da origem, dos traços, do imaginário de uma determinada sociedade. Seria a lenda? Não, necessariamente a lenda, mas porque alguns autores, eles diferenciam, eu não vou falar assim do nome dos autores para não complicar. Não necessariamente a lenda, mas a lenda também? A lenda é um mito também, é uma narrativa. Só que alguns autores estruturalistas, eles costumam diferenciar, dizer que o mito é diferente da lenda. Mas aqui eu trato mito e lenda como uma mesma coisa, como sendo uma narrativa que conta da criação. Tá? Da criação das coisas, do universo, dos seres, e conta também do imaginário, porque o mito, ele é a manifestação narrativa do imaginário de uma determinada sociedade. E aí, então, eu tentei trabalhar aqui a mitopoética como um conceito e uma palavra só. Você pode ver como está escrito na capa do livro, né? Mito poético, uma palavra só, um conceito em que a poética, o processo criativo, literário, artístico, ele se orienta nos mitos, nessas narrativas fundamentadoras, na mesma medida em que os mitos, eles são uma criação poética. Então, para a gente usar um outro mito do uróboro, vocês conhecem o mito do uróboro? Que é aquela cobra que come o próprio rabo? Sim. É aquilo que não tem começo e não tem fim. Assim seria essa mitopoética. A criação artística que se orienta nos mitos da mesma medida em que o mítico se orienta como um processo criativo e imagético. Natália, por que você escolheu aqui a mitopoética em Paulo Nunes? Paulo, porque assim, o Paulo é um escritor já consagrado nosso, enfim, mas ele tem várias vertentes aí, né? Ele tem a parte didática, você me contou, não sabia, ele também tem uma vertente mais erótica. Sim, tem. E também traz, né, na poesia. Trata. Se a gente for observar, não somente na poesia, no poema, na forma do poema, mas nas narrativas em prosa também. E aí eu pensei da vasta obra literária do Paulo, esses poemas, por uma predileção, né, minha, particular, os poemas que tratavam dessas mitopoéticas, em especial as mitopoéticas do imaginário amazônico. Então, o boto, aí eu a abri matinta, aqui, a iara. eu abri aqui diretamente no Curupira, né? Esse é um poema do Paulo Nunes. Isso. Tá? Aí, assim, você escolheu esses poemas todos ligados, então, olha, Curupira aqui, Matinta, o outro. Boto. Você já conhecia esses poemas ou você... Como é que foi o processo? Você escolheu primeiro o tema e aí depois chegou no Paulo Nunes? Não. Ou você conhecia já a obra do Paulo Nunes e aí despertou esse lance da mitopoética? Bom, o Paulo, a gente tem tempo, né, para falar? Tem, pode falar. O Paulo foi meu professor, mas ele é muito modesto, né? Nunca se mostrou como escritor. Então eu fui conhecer depois, na pós-graduação, que a gente vai ter contato com os autores paraenses, amazônicos, porque a gente costuma estudar o cânone nacional, aqueles artistas de fora, os escritores de fora, não somente fora do estado, mas também do país. E aí foi que eu fui conhecer, fui voltar o meu olhar para a literatura da Amazônia. E fui lendo a obra, fui conhecendo aos poucos a obra dele, e eu comecei a observar que muitos textos se repetiam, esses temas míticos. Então eu fui identificando esses traços de uma mitopoética na obra dele e estudei por esta perspectiva. Mas como você falou, a obra dele ela se abre para outros estudos, outros gêneros, né? Outros gêneros. É uma crítica, uma obra de crítica literária que não tem, assim, digamos, um público virtual específico, seria somente para professores de literatura? Não.
em geral, aqueles que tiverem interesse em conhecer a literatura produzida aqui na região amazônica de um paraense. E que, não, embora se trate especificamente das mitopoéticas amazônicas, ela não se circunscreve ao regionalismo, né, esses ismos, como ele costuma falar, o próprio Paulo, no rimar tacacá com tucupi, açaí com tucupi, tacacá com vatapá, não são essas rimas populares, que viram até clichê, mas que por essa mitopoética que se orienta, que orienta a obra dele, ela se torna universal, porque os mitos, eles são universais. Pois é, explica melhor essa universalidade dos mitos, como é que existe correspondente em outras culturas. Exatamente. Mas aí já seria um trabalho de crítica comparada. Eu não fiz uma comparação especificamente da obra dele, eu fiz uma análise dos textos dele. O que eles revelavam, o que essas mitopoéticas revelavam dos saberes da Amazônia. Por exemplo, a mitopoética do Curupira, que você abriu Deixa eu só, eu acho que eu entendi a pergunta do Jorge. Ele quer entender, tu fizeste uma referência à universalidade, né? Sim. Queria entender mais... Exatamente, como é essa que existe, como é que ela se configura, essa universalidade? Pois então, aí que eu ia começar a explicar, do Curupira. Mas então vou voltar do início. Que nós todos vivemos no seio de um grande mito. Por exemplo, o nosso nome Amazônia. De onde é que vem? Vocês sabem? Nas Amazonas? O mito das Amazonas. E que foi um mito emprestado de uma outra cultura, da cultura greco-latina. Os colonizadores, o estrangeiro veio aqui e disse, olha, aquelas índias, as icamiabas, que muitos não conhecem, né, as índias icamiabas, elas, a configuração social delas era como a das Amazonas. Era uma tribo de mulheres, não exatamente no cavalo, mas eram mulheres guerreiras. E o colonizador viu aquilo e disse, bom, mas isso parece com alguma coisa que eu já conheço. Ele não chamou icamiaba, ele chamou essas índias de Amazonas. E daí veio o nome da nossa região, que muitas pessoas até nem sabem, né, do mito das Amazonas. Então, nós já vivemos nesse seio no seio de um mito. E daí a gente nutre o nosso imaginário, as nossas construções artísticas também, do mito. Então, veja só a universalidade. Nós aqui na Amazônia, nesse paraíso, digamos assim, né, tão distante da história grega, mas que ainda permanece esse mito, porque o mito ele está presente nas nossas sociedades, ele é universal por causa da repetição, ele se repete, mas logicamente que ele vai assumir características, imagens, conforme o imaginário de uma determinada cultura. Por exemplo, do Curupira, depois eu fui estudar, não fiz uma comparação, mas eu fui estudar a fundo. Eu descobri que nas sociedades maias, nas sociedades astecas, já havia seres que são muito parecidos com o nosso Curupira aqui. Eram chamados os demônios da floresta. Na verdade, entidades que protegiam a floresta. Aqui, como nós temos o nosso Curupira, né, que tem uma configuração diferente. E também, falando da universalidade do Curupira, a gente pode emprestar características dele da Diana da Diana, da deusa da caça, da mitologia grega. Natália, vamos fazer o seguinte para o nosso telespectador que está em casa. Eu abri aqui na página 104 e achei um poema lindo. Queria que você abrisse aí, que você lesse um pouquinho para a gente e fizesse um comentário a partir da tua análise aqui. 104. A gente tem, para o telespectador poder vivenciar um pouquinho dessa análise que você faz. Vamos lá, ler um pouquinho e aí você explica para a gente. Uiara. No bosque, soluçam o irapurus, nos ouvidos gulosos da cidade. As águas são chamas de negros e longos cabelos Vitórias Régias. O moço escuta o canto perfumado que sai do igarapé às 6 da tarde. Credo em cruz. As flores da festa florescem de felicidade, pois a Uiara assim cantou sereia para tibum, levar o moço para o reino das águas claras. Que legal! Essa é a nossa sereia, que a gente chama sereia, né? Sim. Para nós, o que seria a Uiara, que muitos chamam de mãe d'água também, né? Então, ela nos ensina alguma coisa dos perigos da floresta, dos perigos de se nadar, por exemplo, à noite, a partir das 6 da tarde. E essa hora também é a hora
das encantarias. Vocês sabem, às 6 da tarde, né, a hora que não é uma hora bem definida, é o crepúsculo, né? Tá saindo da tarde, tá acabando o dia, como disse meu filho, está desamanhecendo. Está desamanhecendo e está aparecendo à noite. Então esse é o momento, é a hora do encantamento. E aí, ao Igarapé dizem, né, muita gente já viu a Uiara. Muita gente já viu. Vocês já viram? Não, eu não, mas a minha avó, os meus avós garantem. Exatamente, mas aí você estava falando uma coisa, me desculpa se eu fugir um pouquinho aqui Você estava falando sobre mito, né? Como mito, vamos desmitificar determinado assunto. As pessoas compreendem o mito como mentira, e o mito não é uma mentira, o mito é uma narrativa. O mito é uma narrativa que te orienta. Então, aqui, a Uiara, ela orientou muitos ribeirinhos a não nadarem às 6 da tarde, porque estavam sozinhos, estavam suscetíveis aos perigos das águas e também da floresta, não é mesmo? Então, é mais ou menos isso que eu trago aí. Por que sereia? Aí já é emprestado também de uma outra cultura, das Mouras lá de Portugal, que eram também seres míticos que tinham metade peixe e metade mulher, né? E a gente vai também lembrar das outras lá da mitologia grega, que eram metades aves e metades mulheres. E elas têm promessas, têm fortunas debaixo das águas. Aí dizem, né, quando, por exemplo, um ribeirinho sai às 6 da tarde, vai mergulhar e não volta mais, é porque ele foi encantado pela... Esse caráter meio zoomórfico, né, que tem nas lendas. Sim. Tem também aquela metamorfose da Matinta Pereira, que é um pássaro que se transforma numa velha, né, que oferece o tabaco, que precisa do tabaco, que cobra o tabaco no interior. Muita gente no interior diz, eu já tive contato. Existe essa possibilidade mesmo? Bom, isso é do imaginário. Então, a gente deve respeitar sempre o imaginário. Porque tem até um escritor que diz assim, a mentira é uma verdade que esqueceu de acontecer. Mentira é uma verdade que esqueceu de acontecer. Então, como eu posso duvidar? Se ele me diz que é verdade, essa é a narrativa fundamentadora dele. Então, eu não posso concordar. Então, sabe o que é mais engraçado? É porque, assim, por exemplo, a história da Matinta, eu até abri aqui na página que tem esse poema, é a 111, Natália. A história da Matinta, ela é contada, por exemplo, a minha avó contava, eu queria até me recordar da minha avó, que já é falecida, ela contava, de uma época do interior, uma história da Matinta que é difícil de você contestar, porque assim, ela conta detalhes, ela narra detalhes, de gente batendo na porta, e dizendo que era Matinta, enfim. É difícil você fazer essa contestação, né? É legal você dizer que é um imaginário popular, então a gente tem que respeitar. Você não pode afirmar que é mentira, ou que é ilusão, ou que é engano, ou que é confusão. Não, porque faz parte. Exatamente. Né? Foi como as sociedades se constituíram. Às vezes o cotidiano, ele parece ampliado, ele pode ser reinventado. Por isso que eu trato ela como uma mitopoética, não somente como um mito, como uma mentira ou como uma não verdade, mas como uma história que se constrói e revela uma realidade, porque ela se refere a realidades. Então, eu não posso dizer que é uma mentira simplesmente e ignorar, porque ela vai me contar sobre como essa sociedade, esse imaginário se constitui. Natália, tem pergunta do telespectador em casa. Não, na verdade é minha. Natália, fiquei curiosa porque quando você lê o poema, né, a gente identifica uma linguagem bem próxima da nossa realidade. Igarapé, Cruz Credo, tu identificaste muito isso na obra do Paulo Nunes? Exatamente. Aqui é uma análise, mas que também tem muito de mim. Uma análise, escrevo também um pouco em primeira pessoa, porque isso fez parte. Eu cresci assim, inclusive, o poema que abre aqui faz parte da minha história quando criança, porque eu nasci e me criei até os 9 anos em São Domingos do Capim, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Que é a capital da Pororoca, exatamente. Então lá a gente já vivia esse imaginário mítico que muitas pessoas desprezam porque desconhecem. Mas não está ligado mais ao interior? Ou está ligado à cidade em si, a Belém? Eu acho que com a urbanização, as pessoas acabam perdendo aos poucos o contato de contar e ouvir histórias. Não interessa mais para as pessoas ouvir um velho contar uma história. Uma pessoa mais velha, velho, né? Você estava falando dos velhos. O velho contar a história. As coisas são muito céleres, mas ainda assim elas não deixam de criar
mitos. As sociedades, elas não deixam de criar mitos. O mito, ele vai se reatualizando e vai ganhando outras formas de se mostrar. Mas eu acho que se um cidadão de Belém for no interior e ver alguma coisa diferente, ele vai ficar um pouco temerário.